Fala aí galera, beleza? Questão número 9 da prova de 2024 da UFPR, para fechar agora, última questão. Vai dizer o seguinte, ó. Um cone circular reto S é dividido por dois planos paralelos à sua base, formando três sólidos, S1, S2 e S3, conforme a figura ao lado. Os volumes de S1, S2 e S3 nessa ordem estão em progressão geométrica, uma PG, com razão Q maior que 1. O quociente entre o raio do cone S e o raio do cone menor S1 é igual à raiz cúbica de 7. Assinale a alternativa que corresponde à razão Q. Então, o objetivo aqui, uma das respostas, era encontrar qual que é o valor da razão da PG. Então, nós vamos começar a destrinchar isso aqui de trás para frente para tentar descobrir a nossa resposta. Nós temos uma PG ali com 3 elementos. Então, vamos escrever ela aqui. Nós temos uma PG com 3 elementos. Não é igual não, vou colocar assim. E esses elementos são o volume do sólido S1, o S2 e o S3. Eu já percebi aqui de cara já que essas informações algébricas, o nome desses sólidos, dessas figuras aqui, já são um pouco xarope, já enche um pouco assim as informações dadas, S1, S2, S3, cone S, enfim. Eu recomendaria primeiramente aqui você trocar o nome desses sólidos, dessas figuras, porque dessa forma, se você ficar trabalhando com letra e número e depois jogar isso aqui na álgebra, fica um pouco chato. Então eu já prefiro aqui de cara que nós troquemos os nomes desses sólidos por A, B e C. Né? Então A seria aquele conezinho menor lá da ponta, o B seria esse tronco do meio aqui, que seria o sólido S2, e o C seria esse tronco da base aqui, que seria o sólido S3. Dessa forma, a nossa PG arrumada e mais enxugada ficaria assim com A, B e C. Toda a PG ela tem uma razão. É um número que você vai multiplicar o elemento anterior e vai obter o próximo. Então aqui no caso, o elemento inicial, ele teria, nós podemos escrever todos os elementos da PG em função da razão. Como assim? O elemento A, o primeiro, ele vai ter um valor numérico lá, valor A, que nesse caso aqui seria o valor do volume desse conezinho aqui da ponta. Beleza? Agora, o valor do volume do sólido B, ele pode ser escrito matematicamente como o valor do volume do conezinho lá da ponta A vezes a razão. Né? Por que vezes? Porque a PG, cada elemento vai se multiplicando esse valor da razão. Da mesma forma, se você pensar que C é igual a o B vezes a razão, e o B é igual ao A vezes a razão, o C vai ser igual ao A vezes a razão ao quadrado. Então nós conseguimos escrever o valor desses elementos aqui todos em função de A. Isso aqui já é um bom início assim, para a gente começar a tentar descobrir. Então você já percebeu que para você descobrir o valor dessa razão, que é o objetivo aqui, você vai precisar pelo menos do valor numérico do volume desse sólido aqui, desse sólido A. Beleza. Agora você vai lá no enunciado, depois de fazer toda essa análise, e vai ver o que é te dado de valor numérico. Foi dado aqui essa questão, essa informação. O quociente entre o raio do cone S. O que é quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Né? Vai ter um número dividido por outro, e vai ter um quociente, dividendo dividido por divisor, igual a quociente. O quociente entre o raio do cone S, o raio do grandão. O que vem a ser o raio de um cone? É o raio do círculo, a circunferência da base dele. Esse aqui é o raio do cone S. O quociente entre esse raio aqui e o raio do cone menor, ou seja, o raio da circunferência do cone menor aqui em cima, do nosso sólido A, é igual a raiz cúbica de 7. Então aqui já vem outra coisa. Ó. Em vez de a gente escrever aqui RS1 ou RS sobre RS1, vai começar a ficar uma salada, nós podemos escrever os raios também aqui, em função desses sólidos ou em função dos cones aqui. Ó. Se você pensasse aqui que o S2 ele não é um cone, né? Você poderia formar um outro cone intermediário aqui com S2 mais S1. Seria esse cone aqui. Tá? O S2 é só esse tronco, assim como o S3 é o tronco. Então, para não confundir as coisas, nós podemos chamar assim os cones, certo? Então nós podemos chamar esse cone aqui assim, já que já foi chamado, né? O cone S, o cone grandão, nós poderíamos chamar esse cone aqui intermediário, que é o S2 mais o S1, de cone X, por exemplo, né? X. E esse conezinho aqui, o S1, nós poderíamos chamar ele de A mesmo, porque o próprio sólido A já é o conezinho A. Então nós poderíamos aproveitar essas informações aqui, beleza? Então você sabe que o raio do cone S, você pode pensar nesse raio aqui como RS, pode ser, né? O raio do cone S, dividido, ó, quociente entre esse, do menor lá, ou seja, o raio do cone A,
Então o raio do A vai ser igual a esse valor aqui. Agora nós estamos falando sobre proporção. Quando você tem polígonos daquela forma que a Federal explora muito, por exemplo, triângulos, ou triângulos retângulos, ou qualquer outro tipo de triângulo, que você tem lá um triângulo dentro do outro, mais ou menos assim, né? Você consegue encaixar lá. Você tem uma relação proporcional, que é o quê? Você tem aqui, observou que essas figuras se encaixam uma dentro da outra, quer dizer, elas compartilham os mesmos ângulos, ó, ali bate os mesmos ângulos, e aqui os ângulos retos também batem. O que significa? Qual que é a relação que você pode fazer? Nesse caso aqui, uma relação linear. Se aqui for Azão, Bzão e Czão, aqui pode ser da mesma cor, Azinho, Bzinho e Czinho. Qual que é a relação de proporcionalidade? Azão vai estar para o Azinho, e isso aqui vai ser igual a essa relação aqui. Né? Uma relação linear, uma relação entre os lados dos triângulos. Então, se nós tivermos qualquer valor numérico aqui, nós podemos brincar com isso aqui e tentar encontrar os outros. Nesse caso aqui, foi dado um valor de relação proporcional numérico entre raios. Aqui estava cuidado, né? Porque quando você está falando sobre o raio de um cone, que é a medida do raio da sua circunferência de base, ou você está falando daquela medida da altura do cone, você está trabalhando com medidas lineares. Se nós estivermos falando sobre metros, é metros, centímetros, é centímetros. Então não é metro quadrado nem metro cúbico. Você está falando aqui de medida linear. Quando você vai passar para o âmbito, para o contexto das áreas, por exemplo, se nós queremos relacionar essa área dessa circunferência com essa área dessa circunferência, você pode usar esse mesmo valor proporcional aqui. Por que a gente sabe que isso aqui é proporcional? Porque isso aqui está em forma de proporção, ó, quociente. Quando a gente relaciona medidas assim, ou valores numa forma de divisão, nós estamos trabalhando com uma proporção. Se você leva isso para o âmbito das áreas, você pode usar esse valor aqui? Pode. Por exemplo, ó, vou usar aqui um exemplo. Imagine que aqui você teria a área da base, ou melhor, vamos fazer assim, ó, área da base. Já usei B também, então vou fazer A, B minúsculo. Área da base do cone S. E aqui você teria assim a área da base do cone A. Você poderia fazer relação entre essas áreas dessas bases? Sim. Aqui está, do maior pelo menor. Então seria a área da base do cone S dividido pela área da base do cone A, que é aquele pequenininho lá. Você poderia usar esse mesmo valor aqui. Porém, essa relação vai entrar como forma, né, uma relação quadrada. Então, se você pega uma relação linear e leva para o âmbito de áreas, você tem que levar ela ao quadrado, certo? E agora você já sacou, né? Como aqui nós estamos falando de volumes, você pode pegar esse mesmo valor e trazer para o universo dos volumes, tipo assim, volume do cone S, se nós chamássemos, né? Volume do cone S aqui, ó, volume do cone S, dividido pelo volume desse conezinho A. Você pode usar a mesma relação numérica, raiz cúbica de 7? Pode, porém essa relação é cúbica, beleza? E aí, para quem não percebe, não entende, mas como assim, como é que eu ia saber isso aqui? Vou dar um exemplinho aqui, tá? Para ser um vídeo nem que fique um pouco mais longo, não tô nem aí, mas é para ficar bem entendido, né? Ficar um pouco diferente do que todo mundo faz aí, porque existem várias formas de se resolver isso aí, acredito eu, e eu acho legal assim você entender 100% das coisas. Então veja, se você tivesse aqui uma barra de 2 metros, aqui para mim ficou fácil identificar dois, porque são dois quadradinhos aqui que eu fiz. Aqui 2 metros também, aqui 2 metros. Aqui você está fazendo uma proporção, por exemplo, dessa para essa daqui, ó, que teria, por exemplo, 1 metro. Essa aqui também, com essa daqui que teria 1 metro. Deixa eu abrir mais o espaço, vamos trazer isso aqui mais para cá. Só para deixar claro essa questão, por que quando você pega uma relação de proporção linear e leva isso aqui para o mundo dos volumes, você tem que levar isso ao cubo. E aqui você estaria relacionando com 1 também. Então aqui você tem uma relação linear. Aqui seria a relação linear, vou colocar um L de linear, de 2 para 1, beleza? 2 para 1. Aqui nós vamos fazer a mesma análise proporcional dos mesmos lados, das mesmas informações numéricas lineares, porém nós vamos trazer isso aqui para o mundo das áreas. Então olha só o que acontece. Se você forma polígonos regulares, nesse caso, no mundo das áreas, formando quadrados, o que acontece? Você tem a mesma relação 2 para 1? Sim, você tem a mesma relação 2 para 1, porém essa relação é quadrada. Ora, aqui você não tem 4 quadradinhos formando essa área, 4 metros quadrados, por exemplo. Aqui você tem 1 metro quadrado, do mesmo jeito. Quanto é que é 2? 2 sobre 1 é 2, né? Mas 2 ao quadrado não é 4? Então você vai ter a relação aqui de 4 para 1. Né? Você levou essa mesma relação linear ao quadrado. E aqui você teve 4 e 1. Se você imaginar cubos, né, trazendo essa relação aqui para volume, se você formar um cubão aqui, grandão, vai ficar longe aqui, vou pegar mais para cá.
um cubo, usando lá aquela mesma relação linear, bem assim, rapidão, garrancho mesmo, e fizer aqui um outro cubinho assim de 1 para 1, o que acontece? Quantos cubinhos de 1, né, proporcionalmente relacionando esses volumes, você vai ter dentro aqui desse cubo maior? Dá para perceber? Ó, você vai encaixar 1 aqui, 2, 3 e 4 embaixo, você vai encaixar 1, 2, 3 e 4 em cima. Ou seja, dá para perceber que aqui dentro desse grandão você vai ter 8 cubinhos desse aqui. Ou seja, posso pegar essa mesma relação lá, relação linear, 2 para 1, e posso utilizar nesse universo dos volumes. Porém, essa relação é cúbica. O que acontece? Você levar 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. É a mesma relação, mas cubicamente ela vai ser de 8 para 1. Aqui dentro você já viu que tem 8 cubinhos nesse aqui. 8 para 1, aqui 4 para 1 e aqui 2 para 1. É isso aqui, esse entendimento que você precisava para resolver essa questão aqui com sucesso. Ou seja, voltando aqui agora, nós descobrimos que o quociente, a relação proporcional entre o volume desse conezão maior com esse conezinho pequenininho aqui, de volume, tem esse valor, raiz cúbica de 7 ao cubo. E isso aqui está uma maravilha, porque é raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7. Você vai juntar todos os 7 dentro do mesmo radical, que é 7 vezes 7 vezes 7, que é 7 ao cubo. Vai ficar 7 ao cubo dentro de uma raiz cúbica, ou seja, isso aqui vai todo mundo se matar com todo mundo ali, índice com o expoente, e vai ficar apenas o 7. Você acabou de descobrir que a tua relação do volume do cone maior com a relação do volume do cone menor é igual a 7. Beleza? Ou seja, o volume desse cone aqui é 7 vezes maior que o volume desse aqui. Se esse aqui tem 1 litro de capacidade, o grandão vai ter 7 litros de capacidade. É a proporção de 1 para 7, falando em volumes. E agora, beleza, ó, se você pegar essa ideia, eu vou pegar um esboço, porque aqui já ficou uma rabisqueira, e vou fazer um esboço aqui bem simplório, assim, em 2D mesmo. Melhor, assim vai ficar muito diferente dessa nossa junção ali, desses sólidos ali. Então veja, você tem aqui o sólido A, que é aquele conezinho ali da ponta, você tem o sólido B, que é esse tronco, e você tem o sólido C, que nós chamamos aqui, que é esse tronco da base. Tudo isso forma o sólido S. Só que isso aqui está relacionado numa PG, que nós tiramos todas essas deduções aqui. Se nós descobrirmos que essa proporção é de 7 para 1, você pode imaginar que tem o denominador 1 aqui, né? Ou seja, o valor vou deixar assim ficar mais bonito, o valor desse cone inteiro, o valor do volume desse cone S inteiro, que é a soma desses sólidos aqui, é 7 vezes esse pequenininho aqui, por causa dessa proporção. Nós podemos escrever isso aqui assim como, se você somar o volume do conezinho A, mais o volume do tronco B, mais o volume do tronco C, isso aqui vai ser 7 vezes o volume do conezinho A. Arrumando isso aqui, jogando esse A lá para o outro lado como negativo, vai ficar 7A menos 1 vai dar 6A. Ou seja, a soma de B mais C vai ser igual a 6A. Beleza? Tá, chegamos nisso. Agora, você já tem aqui uma informação já sobre esse B em relação ao A e o C em função de A. E já trazendo a tua razão para a jogada, que é o nosso objetivo aqui, né? Então vamos encurtar aqui o nosso caminho. Vamos substituir aqui o B e o C por isso aqui que nós encontramos. Ó. Vamos trabalhar só com A e com a razão Q. Substituindo o B aqui, ó. O B é igual ao A vezes a razão. Então A, Q, mais o C, que é o A vezes a razão ao quadrado, vai ser igual a 6 vezes o valor do volume do conezinho A. Você pode aqui evidenciar o aqui, né, que é um termo comum entre esses dois primeiros termos aqui, evidenciando aqui, tirando o A aqui daqui, sobraria 1, né, dividindo o A aqui por aqui, sobra 1, e aqui dividindo sobra apenas o Q, igual a 6A. Continuando aqui, se você pegar esse A aqui e jogar lá para o outro lado, entre aspas, dividindo, você vai ter que 1 mais Q vai ser igual a 6A sobre A, Q. Aqui como é A vezes Q e 6 vezes A, só tem produto, você pode tranquilamente simplificar isso aqui. Ou seja, 1 mais Q vai ser igual a 6 sobre Q. Aí, ó, maravilha, beleza. Já está perto de chegar na tua resposta, porque você... Assim, aqui era Q... Exatamente, Q desse jeito. Você vai poder encontrar a tua razão só com ela aqui, você só tem ela para ser trabalhada. Então, para você poder trabalhar com ela, você vai objetivar isolá-la. Então, você poderia voltar com esse Q lá para o outro lado, fazendo isso aqui, né? Q vezes 1 mais Q igual a 6, fazendo a distributiva aqui, Q vezes 1, Q mais Q ao quadrado. E esse 6 já traz para cá como menos 6. Tudo isso aqui igual a 0. Deixando isso aqui mais bonitinho, na forma de uma quadrática, aqui, ó. A gente tem que Q ao quadrado mais Q menos 6 vai ser igual a 0. Podemos fazer por aquele método, né? Já que o coeficiente quadrático aqui vale 1,
que isso aqui vai ter a questão das raízes Q. Então você vai fazer aqui que a soma dessas tuas raízes Q1 e Q2 vai ser igual ao coeficiente B aqui, que seria esse coeficiente do Q apenas, negativo, né? Então tem que dar menos 1, que é o menos B sobre A, né? Então se o A é 1 e o B aqui é 1, então menos 1 sobre 1, menos 1. E o produto entre essas raízes, eu prefiro fazer por Bhaskara, beleza, tranquilo. Vai dar C sobre A, que é menos 6. Então sempre quando você for fazer assim, tentar descobrir raízes de equações de segundo grau por esse método de Viet, vamos dizer assim, você começa aqui pelo produto. Pensa que número vezes o outro que dá menos 6. Eu tenho confusão com sinais na cabeça. Bom, você consegue fazer 1 vezes 6, você consegue fazer 2 vezes 3, e aí já era, porque você vai voltar para o 3, né? Vai continuar a mesma coisa. Você pode ter mais ou menos 1, mais ou menos 6, mais ou menos 2, com menos mais, né? Vamos dizer assim, já a gente está fazendo de forma linear, porque os sinais vão ter que ser trocados para dar o resultado menos 6. Tá? Aí, bom, você tem possibilidades de usar aqui o 2, o 3 ou o 1 e o 6. Como que você vai relacionar esses números numa soma para dar menos 1? Então pensa, né? O 6 com 1, se você somar, dá 7. Se você subtrair, dá 5. Agora o 3 e o 2 já está beleza. Que número, né, que vai ser o maior e que número que vai ser o menor? O maior tem que ser menos, né? Tem que ser o menos 3 com mais 2 para dar menos 1. Então você descobriu ali que menos 3 mais 2 dá menos 1. Exatamente esse resultado aqui. O que isso significa? Significa que você descobriu as raízes da tua equação. O teu Q1 aqui no caso vai ser menos 3 e o teu Q2 vai ser 2. Descobriu aqui dois valores possíveis para a razão da tua PG. Beleza. Então será que é menos 3 ou menos 2? Ora, se for menos 3 e os volumes estão nessa ordem, você está vendo que os volumes estão aumentando aqui? Como que a razão vai ser negativa? Não faz sentido nenhum. E outra que foi, para assim, não deixar dúvida nenhuma, foi dito aqui, ó, que a razão dessa PG é um número maior que 1. Ou seja, nós temos a certeza que a razão aqui é 2. Você vai lá no gabarito e vai achar aqui a resposta A, 2. Beleza? Letra A, né? Eu sempre coloco a letra assim. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aí nos comments. E é isso aí. Essa prova está encerrada. Valeu, muito obrigado.